Hoje é quarta-feira, é dia 31 de maio. São 19 horas e 56 minutos. Você sabia que no último dia Jesus ressuscitou? Quem sabia disso? Hoje é o último dia do mês de maio. Então nós declaramos para vocês que Deus ele vai ressuscitar dentro de vocês toda a verdade que vocês não sabiam, toda a verdade que estavam sendo omitida, para que vocês não tivessem esse relacionamento. A Bíblia ela vai te revelar hoje, através de nós, os servos do Deus Altíssimo, tudo o que você precisa saber. Amém? Você sabia que a mentira é um veneno? Um veneno que destrói o quê? A alma. Você sabia disso? A mentira, ela nasceu em uma época bem distante, anos e anos-luzes fora do teu entendimento. A mentira, ela se criou dentro de um ser celestial. Ele tinha todas as maravilhas do brilho das pedras. Ele tinha a luz de Deus que brilhava no ser dele. Mas só que um belo de um dia, ele se deixou envolver pela sua vaidade, pelo seu achismo, pela sua muita sabedoria. E a luz que outrora o iluminava, o deixava diante do ser celestial como um dos principais, foi o quê? Foi abaixando, 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 e um dia ela apagou. E a Bíblia diz que a grande estrela do amanhã, que andava em sabedoria, andava em retidão, se transformou em um ser da escuridão. E por muito, muito, muito tempo, fora do teu entendimento, ele corrompeu uma cama de ser celestial. Ele foi bem persuasivo com suas palavras maquinadas, maliciosa, estrategista, e pregou para eles o que? Uma mentira. Eu não sei qual é a mentira que ele pregou para aquele ser celestial, seres inteligentes, seres que andavam na luz do Altíssimo. Eu não sei qual foi, mas a mentira acabou os destruindo. E esse ser, por inveja, ele tem tentado roubar de nós toda a verdade. A verdade de que você, quando aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você pode se transformar em quê? Em um filho de Deus. Mas ele tenta roubar isso de você. Ele tenta roubar com as suas mentiras, com as suas invejas, com as suas estratégias. E muitas das vezes nós acabamos nos convencendo, porque nós pouco temos observado o quê? As Escrituras. Nela contém a verdade que ilumina o seu entendimento, que ilumina
o seu ser. Não somente a palavra de Deus, mas também ele enviou um que vivia com ele, que conhece os mais profundos dos pensamentos de Deus, que se chama quem? Quem? O Espírito de Deus, pessoal. Ele não enviou Jesus não para estar aí te ensinando, não. Jesus foi só para libertar você. O ensino de Jesus ficou, mas quem é que te dá luz para entender o ensino de Jesus? Vamos ler lá. Abre sua Bíblia lá em João 16, versículo 13. O título do nosso discurso hoje é A Mentira que Destrói. Está escrito aqui no nosso site de quarta-feira. A mentira. Deus abomina a mentira, por isso não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira, que se chama Satanás, o anjo das trevas, o anjo da escuridão, o príncipe que reina neste mundo, que domina todos os artifícios para poder te enganar com filosofia, com toda sorte de informação mentirosas, e muitas das vezes que encaixa até um pouquinho da Bíblia para tentar te enganar. Porque a Bíblia diz que ele pode se transformar em um anjo de quê? De luz. E você muitas das vezes vê aquela grande sabedoria sendo falada, mas se você não tiver o espírito do entendimento, do discernimento, você não consegue o quê? Você não consegue ver que é Satanás, porque ele é muito sagaz. E ele tem inveja de você mortífera. Ele está com uma inveja de você neste momento, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Não é verdade? Ele está com uma inveja de você tão grande, porque você hoje se dispôs, o seu coração, a sua mente, a sua força, a sua energia para ouvir a voz do Cristo vivo. E olha só o que diz lá em João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Na verdade plena. Amém? Amém. Porque tem muitos que falam verdades que não é verdadeiras. Aí lá no versículo João 14, 26 diz o quê? Quem pode ler aí com força? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Viu? Olha para mim. Quem que vai enviar ele para você? Olha, pessoal, a gente está aqui em um discurso para aprender. Deus, mas quem? Jesus. Em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus. Você não cantou agora para Jesus? Que muitos têm tentado procurar eles em todos os lugares, nas catedrais, em outros lugares maravilhosos, mas Jesus, ele muitas das vezes, ele se encontra num lugar tão simples, um lugar que é rejeitado, um lugar que muitas das vezes dói, é ferido. Ele, muitas das vezes, ele rejeita Jesus sem saber, que se chama a porta do coração, pessoal. Não é? Ele não está lá, a Bíblia não diz que ele bate direto.
Eu estou aqui. Se tu abrir, eu entro. Aí diz assim, vamos aqui no estudo. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Acabamos de ler, né? Foi Isaías, foi João 16, não lemos não. Vamos ler João 14, 6. Hoje nós vamos dar uma viajada na Bíblia, tá? Hoje vamos dar uma viajada lá. Hoje vai ser bom, vai ser gostoso. Por isso que Deus trouxe só vocês, só os Gideões. João 14, 6. Lê para mim com força. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Para você receber este Espírito da verdade e a aceitação do Deus da eternidade, você precisa de quê? De Jesus. A única chave que te dá conexão com Deus é o nome de Jesus. Tudo que você pede, tudo que você invoca do celestial, tem que estar Jesus envolvido. Quem é o centro de todas as atenções dos nossos discursos, dos nossos eventos, das nossas festas? É quem? Jesus. É o Espírito Santo que promove. Não é o Espírito Santo que é o centro das atenções. Você vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são harmoniosos. Eu não quero mais, eu também não, mas quem é o centro, Deus? Quem é o centro, o Espírito Santo? Jesus. Ele é o foco de tudo. Deus, quando ele se manifestou para a humanidade, ele se manifestou para apresentar quem? O seu Filho. Se você conhecer a história cuidadosamente, você vai entender que Deus, ele se preocupa. Ele se preocupa que você entenda que Jesus é o centro de tudo. Pessoal, eu vou explicar uma coisa para você que talvez você não entenda. A Bíblia, ela é muito clara no que ela nos ensina. A Bíblia, ela é tão poderosa que é a palavra de Deus. Eu vou explicar uma coisa para você. Nós temos quantos copos aqui? 3 copos. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só o que é os 3. Os 3 essas 3 águas, elas conseguiram se misturar e se tornar uma? Sim. Foi o que você bebeu agora, pessoal. O Pai, o Filho e agora o Espírito Santo está te dando entendimento. É Ele. Pessoal, minha amiga, meu amigo, Ele é simples. Ele não é difícil de se entender. É por isso que ele diz aí em João 14, 6. Jesus respondeu. Quem foi? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No 7. Se você me conhecer, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês
o conhece e tem visto. Cadê Jesus? Quero ver se vocês vão saber onde ele está. Jesus está com o Pai. Jesus, eu vejo Jesus em vocês. Jesus está aqui. Jesus nós somos representantes dele. Jesus, ele falou para Filipe: eu quero ver o Pai. Mas Filipe está comigo esse tempo todo. Filipe, quem vê a mim, vê Deus. Não é isso que está aí? Quem vê a mim, vê Deus. Se eu não me engano, acho que é no versículo 7. Qual é onde? 7. Ele fala para Filipe? É. No 9. No 9, olha só. Jesus respondeu: há também tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Às vezes você fica assim: Deus, eu quero conhecer o Senhor. Deus, eu quero ver o Senhor. E Deus, ele está todo o tempo perto de vocês e vocês nunca viram Deus. Quando você olha para nós, você vê Deus, pessoal. Você vê Jesus. Você só precisa ter os olhos espiritual. Se você vê com olho carnal, você só vê mentira. Se você vê com olhos humanos, você só vê mentira. Você vai começar a ver erros, você vai começar a ver ignorância e outras coisas. Mas quando você olha com o olhar de Deus, você lembra quando Jacó, ele teve um relacionamento com seu irmão no deserto. E a Bíblia diz que Jacó, quando olhou para o seu irmão, a Bíblia diz que o Jacó, ele viu o rosto do irmão como fosse um rosto de quem? De um anjo. Não foi? De um anjo. Porque Jacó viu quem? Deus no seu irmão. O momento do encontro foi preparado pelo próprio Deus, pelo Deus da eternidade. Ele preparou aquele encontro. Não foi um encontro normal, não foi um encontro casual, foi um encontro preparado por Deus. Porque a Bíblia diz que Jacó, lá no início de tudo, quando ele fugia, ele fez um pedido para Deus. E naquele dia Deus atendeu o pedido dele. Então, muitas das vezes, o mal, ele vai querer roubar a tua inteligência, mostrando para você coisas que não eram para você ver. O que foi que levou Lúcifer a ser o pai da mentira? Foi quando ele começou a olhar tudo aquilo e ele começou a indagar dentro dele: eu posso fazer melhor, eu faria melhor, eu já sou o querubim da guarda, milícias e milhares me servem. Só que ele não entendeu que a vaidade do coração dele fez o que com ele? Mentiu e destruiu ele. Muitas das vezes a vaidade do nosso coração, ela nos engana, ela tenta nos destruir. É por isso que você, quando vem às reuniões, Deus, através da palavra dele, faz o quê? Desperta você. Aí você começa a indagar dentro de você, assim: poxa, eu não sabia disso. Poxa, eu não entendia. Já aconteceu isso com você? Poxa, essa palavra é para mim. Você não fala para ninguém, mas dentro de você, você mesmo confessa: poxa, é para mim mesmo.
mesmo isso. Mas o diabo, ele tenta mostrar a vida de outra pessoa. Mas você, não, é para mim. Aí você vê a vida do João, você vê a vida do Paulo, você vê a vida do Antônio. Porque o mal, ele faz você pensar nessas pessoas justamente para não cair em si. Que a palavra é para quem? Para você, pessoal. Se a palavra fosse para o João, olha para mim. Se a palavra fosse para o Antônio, quem estaria aqui? O Antônio João. Já aconteceu de você ouvir um discurso e você lembrar daquela pessoa? Poxa, se ela tinha que estar aqui. Mas não era para ela, pessoal. Deus, ele deu tempo ao tempo. Deus deu tempo ao tempo. Mas ele não se converteu da maldade que gerou dentro dele. Quem botou aquela maldade dentro dele? Quem sabe? Quem botou aquela maldade dentro de Lúcifer? Quem sabe? Ele mesmo. Ele mesmo. Viu? Então muitas das vezes a mentira é nós mesmos que colocamos dentro de nós. É difícil contar a verdade? Para quem vive na mentira é. Quem vive na verdade não tem dificuldade de falar a verdade. Para ele não há dificuldade, ainda que ele perca a amizade, ainda que ele perca o trabalho, ainda que ele perca alguma coisa. Ele enfrenta. Que nem no filme que a gente estava vendo agora. Aquele homem que fez o filme de Jesus Cristo. Ele fez um filme agora há pouco tempo. Ele declarou para 40 países lá no Islã. Era uma história real aquilo? Uma história real. Que Jesus é Deus. Só porque ele falou isso. Prenderam ele. Quase mataram ele, mas veio um outro povo, que se chama o povo cristão, e o resgatou. Muitas das vezes, por você, por nós falar mentira, precisa vir alguém para resgatar a gente. E esse alguém se chama quem? Jesus. O que tem a ver o discurso do Espírito Santo? Era para estar falando do Espírito Santo, não era? Mas o que tem a ver com a mentira? Tem a ver muita coisa, pessoal. A mentira, ela desencadeia situações, reações no mundo espiritual, que às vezes a pessoa não consegue sair mais. Ela fala, eu não tenho força. Quem já chegou e falou para você, eu não tenho força para buscar. Eu não tenho força para ir à igreja. Eu não tenho força para jejuar. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para poder confessar. Eu não tenho força para admitir que preciso de ajuda. Eu não tenho força. Mas a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ele veio para te dar força. E ele está dentro de você agora, tirando esse labirinto que você entrou e não consegue mais achar o caminho de volta. Ele está entrando dentro de você agora através dessa mensagem e está tirando o enigma do caminho aonde você tem que ir. E ele está te dando clareza. Vai por aqui. Segue a voz dele. Vai por aqui. E você vai chegar no final deste labirinto e você vai encontrar quem? Jesus. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida.
Jesus é a abundância. Jesus é a paz. Jesus é a eternidade. Aí o nosso discurso diz assim: Cristo nos ensina que é possível ser verdadeiro, livre, através do conhecimento da verdade. Sabe qual é o conhecimento da verdade? Quem sabe? Não é só isso não. O conhecimento da verdade é quando eu sei que eu estou errado e reconheço. Então eu conheci a verdade e me libertei. Outrora você fumava, outrora você bebia, outrora você se drogava, mas não chegou um tempo que você teve um conhecimento de que aquilo não era bom para o teu corpo? E você não se libertou? Então, para que você possa se libertar dos sentimentos que está dentro da tua alma, que muitas das vezes não deixa você sair do labirinto, você precisa reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu estou sofrendo. Me ajuda. E quem é que vai te ajudar? O próprio Espírito Santo. Ele vai falar: faz assim, assim e assim. Aí diz assim, ó: o povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive a verdade. E pela verdade, portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Compactuar com quem? Com o diabo. Você sabe que muitas das vezes isso que você está fazendo não é bom. Você sabe que muitas das vezes isso que você está pensando não é bom. Você sabe muitas das vezes que isso que você viu ou está vendo não é bom. Então é necessário que você passe a viver o quê? Na verdade. A verdade, pessoal, ela te impede de você sofrer. A verdade, ela impede de você ser enganado. A verdade, ela te impede de perder a salvação. Porque a verdade, ela te leva para a eternidade. O mal, Deus, Ele não quer robô. Ele não quer gente que seja manipulado. Deus, Ele quer que as pessoas sirvam a Ele em espírito e em verdade. Você não pode servir a Deus porque você está sendo manipulado, porque você vai perder alguma coisa, ou porque você quer alguma coisa. Você tem que servir a Deus porque você o reconhece como teu Senhor e Salvador. Você não pode servir a Deus porque você quer uma patente, porque você quer um cargo, porque você quer chegar lá. Você tem que servir a Deus porque você acredita nele e ama Ele. E não há limite em servir Ele quando se ama Ele. Só há limite quando nós deixamos os nossos sentimentos nos enganar. O sentimento da mentira. Muitas das vezes vai vir pessoas para poder tentar te persuadir com filosofia, com palavras muito boas. Mas se ela não tiver apoiado em verdade, ela pode te destruir. E muitas das vezes vão usar a própria Bíblia, pessoal. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele foi tentado, a Bíblia diz o quê? Que ele teve que usar a própria palavra para combater o quê? A palavra. Ele usou a própria palavra para combater a palavra. O diabo sabia que a palavra de Deus tinha poder. O diabo sabia que a palavra de Deus convenceria. Então ele falou para Jesus o quê? Aos teus anjos ele o guardará se tropeçar. Então lança-te desse prédio. E Jesus ele falou o quê? Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus estava jejuando e ele falou o quê?
Transforma essa pedra em pão e come. Ele tinha poder para isso. Mas você sabia que se ele transformasse a pedra em pão, não ia ter problema nenhum? Ele ia comer porque ele estava com fome. Mas ele ia quebrar o quê? A aliança da eternidade de salvação comigo e com você. Porque se ele usasse os poderes de Deus, o que ia acontecer? Ele ia deixar de ser Jesus, o homem que veio para ser crucificado por mim e por você. Ele ia manifestar o poder de Deus, o Deus Filho. E se ele quebraste esse elo, você não estaria hoje aqui ouvindo da palavra da salvação. Ia quebrar o propósito, pessoal. Você não sabia disso, não? Não pode quebrar o propósito. Se você tem um propósito firme, você tem que manter com ele. O meu propósito é ser batizado com o Espírito Santo. O meu propósito é ser renovado no Espírito Santo. Não pode quebrar o propósito. O diabo ele vai falar para você, não tem necessidade de você ir com tanta frequência. O diabo vai falar para você, não tem problema faltar uma quarta-feira. Não tem problema faltar um domingo. Deus ele está em todos os lugares, meu amigo e minha amiga. Mas o lugar que ele escolheu foi todos os lugares? Para batizar você com o Espírito dele? Ele falou que o lugar seria onde? Na casa dele. Espera até que do alto seja o quê? Revestido. Não é verdade, missionária Rosa? A paz, boa noite para todos. O tema é muito forte. A mentira que destrói. Quantas pessoas estão destruídas por causa de uma mentira que ela acreditou que era verdade? Às vezes ela parou no meio do caminho, na fé, muitas das vezes perdeu um trabalho por causa de uma mentira, perdeu às vezes um relacionamento por causa de uma mentira, perdeu um casamento por causa de uma mentira. Perdeu amizades boas, maravilhosas, por causa de uma mentira. Acontece ou não acontece? É muito... você não vai ouvir, jamais, quando tem um propósito de Cristo. Na verdade, não tem destruição, tem construção.